O Planalto de Gizé permanece como um testemunho da grandiosidade do Egito Antigo. Erguendo-se das areias, as pirâmides de Gizé cativam a humanidade há milênios. Essas estruturas colossais não são meras tumbas, são símbolos enigmáticos de uma civilização que ousou tocar os céus. Elas representam o ápice da genialidade arquitetônica do Egito Antigo, um testemunho de sua compreensão da matemática, astronomia e espiritualidade. As pirâmides inspiram incontáveis mitos, lendas e teorias. Sua escala e precisão absurdas continuam a intrigar engenheiros e arquitetos modernos. Como uma civilização, há milhares de anos, conseguiu construir estruturas tão monumentais? Que segredos elas guardam em suas câmaras silenciosas? As pirâmides de Gizé não são apenas um legado egípcio. Elas pertencem ao mundo. Elas nos lembram do poder da engenhosidade humana e do fascínio duradouro do passado. Essas majestosas estruturas nos convidam a desvendar seus mistérios e mergulhar no coração de uma das civilizações mais fascinantes da história. As pirâmides de Gizé foram construídas como túmulos para os faraós da quarta dinastia do Império Antigo do Egito. Os antigos egípcios acreditavam em uma vida após a morte, um reino de existência eterna, onde o faraó continuaria a governar. As pirâmides não eram meros locais de sepultamento, eram portais elaborados para essa vida após a morte. Cada pirâmide foi projetada para proteger e preservar o corpo e os pertences do faraó para sua jornada rumo ao além. Nas profundezas do núcleo da pirâmide ficava a câmara mortuária, onde o corpo mumificado do faraó era sepultado junto com tesouros e oferendas. Os egípcios acreditavam que essas provisões sustentariam o faraó na vida após a morte. A mais famosa das pirâmides de Gizé é a Grande Pirâmide de Quéops, também conhecida como Khafre. É a mais antiga e a maior das 3 pirâmides principais, e é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A Grande Pirâmide foi um testemunho do poder e da ambição de Quéops, um monumento colossal projetado para garantir sua passagem segura para a vida após a morte. A construção dessas pirâmides foi uma empreitada monumental, exigindo o trabalho de milhares de trabalhadores habilidosos ao longo de décadas. Os recursos necessários para construir essas estruturas, desde a extração e transporte de milhões de toneladas de pedra até as intrincadas câmaras internas e passagens, demonstram o imenso poder e riqueza dos faraós do Império Antigo. Os antigos egípcios eram observadores astutos do céu noturno, e seu fascínio pela astronomia é evidente no alinhamento das pirâmides. A teoria da correlação de Órion, proposta por Robert Bauval, sugere que as 3 principais pirâmides de Gizé estão alinhadas com as 3 estrelas do cinturão de Órion. Órion era uma constelação proeminente na mitologia egípcia antiga, associada a Osíris, o deus do submundo e do renascimento. Esse alinhamento, se intencional, sugere uma conexão deliberada entre as pirâmides e o reino celestial. Isso implica que os egípcios viam as pirâmides não apenas como túmulos, mas como portais para as estrelas, refletindo sua crença na ascensão do faraó aos céus após a morte. A precisão do alinhamento é impressionante, considerando as ferramentas e a tecnologia disponíveis na época. As pirâmides não estão perfeitamente alinhadas com as estrelas como as vemos hoje, mas seu posicionamento corresponde à configuração do cinturão de Órion por volta de 2500 a.C., coincidindo com a era da construção das pirâmides. Embora a teoria da correlação de Órion continue sendo um tema de debate, ela destaca a consciência astronômica dos antigos egípcios. Seja o alinhamento intencional ou coincidência, ele adiciona outra camada de intriga aos mistérios das pirâmides de Gizé. Seção 4. Uma sinfonia em pedra. Decifrando a construção das pirâmides. A construção das pirâmides de Gizé permanece um dos mistérios mais duradouros do mundo antigo.
Como os egípcios conseguiram extrair, transportar e içar milhões de blocos de pedra maciços, alguns pesando até 80 toneladas, para criar essas estruturas monumentais? A teoria mais aceita sugere uma combinação de rampas, alavancas, rolos e mão de obra. Os egípcios extraíam blocos de calcário de locais próximos e os transportavam usando trenós de madeira e rolos, provavelmente auxiliados pela inundação anual do rio Nilo. Rampas, retas ou em espiral, eram construídas ao redor da estrutura da pirâmide, permitindo que os trabalhadores arrastassem os blocos para cima. Assim que os blocos atingiam o nível desejado, eles eram cuidadosamente manobrados no lugar usando alavancas, rolos e ferramentas de cobre. A precisão com que os blocos foram cortados e encaixados, com o mínimo de argamassa, é um testemunho da habilidade e maestria dos trabalhadores egípcios. Apesar das teorias predominantes, muitas perguntas permanecem sem resposta. Como os egípcios içavam os blocos mais pesados, especialmente aqueles usados nos níveis superiores e na Câmara do Rei? Havia rampas internas ou outros métodos engenhosos empregados? As técnicas exatas usadas para construir as pirâmides continuam a fascinar e desafiar engenheiros e arqueólogos modernos. Seção 5. O enigma da Câmara do Rei. Sussurros de antigos rituais. Nas profundezas do coração da Grande Pirâmide, encontra-se a Câmara do Rei, uma câmara revestida de granito envolta em mistério. Ao contrário de outras câmaras dentro da pirâmide, a Câmara do Rei é desprovida de quaisquer decorações ou inscrições. Sua característica mais marcante é um grande sarcófago de granito vazio, o suposto local de descanso do faraó Quéops. A construção da câmara é notável por sua precisão e pelos enormes blocos de granito usados em sua construção. O teto da câmara é composto por 9 vigas de granito, cada uma pesando mais de 40 toneladas, cuidadosamente colocadas para distribuir o imenso peso da pirâmide acima. O propósito da Câmara do Rei se estende além de uma simples câmara mortuária. Suas propriedades acústicas únicas, onde certas frequências ressoam dentro da câmara, sugerem uma possível conexão com rituais ou cerimônias antigas. Algumas teorias propõem que a câmara era usada para rituais envolvendo som e vibração, talvez como uma forma de comunicação com a vida após a morte. A ausência de quaisquer inscrições ou decorações dentro da Câmara do Rei apenas aprofunda o mistério. Teria sido uma escolha deliberada para manter a santidade da Câmara? Ou será que isso indica um propósito além da nossa compreensão atual? A Câmara do Rei permanece um ponto focal de pesquisa e especulação, oferecendo pistas tentadoras sobre as crenças e práticas espirituais dos antigos egípcios.